Olá, eu sou Alda Souza, diretora da DUSB do campus de Jequié. E esse ano, nós temos pela primeira vez no Brasil inteiro, o 20 de novembro, como feriado nacional, finalmente, apesar de todo o reconhecimento já dessa data de resistência, do mês de resistência, que é o Novembro Negro. Esse ano realmente é a primeira vez que a gente tem como feriado nacional. E nós estamos num evento também de resistência que acontece há 20 anos, que é a Semana de Pertença da Educação Afro-Brasileira aqui no Oderê, em Jequié. E temos um convidado muito especial, que é o professor Dagoberto José Fonseca, que é da Unesp de Araraquara, da área de Antropologia. E ele vem fazer o lançamento de 2 livros. Ele vai falar um pouco desses livros e vai falar também, junto aqui, a gente do GT, nosso GT que a gente coordena, que é ligado ao Andes, que é o GTPCGEGDS, que a gente trata também das questões étnicos raciais dentro desse universo do sindicato da DUSB. Ele vai falar um pouco sobre o lançamento desse livro e da importância das políticas afirmativas dentro da universidade para a gente. Então, professor, muito bem-vindo, boa noite, e a palavra é sua. Bom, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde. É um prazer estar muito aqui na Oderê, nesse espaço maravilhoso. Estou aqui no Museu do Oderê, não sabia que tinha também esse espaço aqui. Estou maravilhado com tudo que eu estou vendo. E é um prazer conversar com você, Alda, é um prazer conversar com vocês que são da UESB, aqui do campus Jequié. Falar sobre esses livros dá conta da gente entender que são alguns livros, não são 2, São alguns livros. Então, o primeiro que eu queria estar trazendo aqui é a coleção África Presente. A coleção África Presente é uma coleção composta hoje de 3 volumes, o volume 1, o volume 2, o volume 3. O volume 1 tem como tema As Mentiras do Ocidente, para nós pensarmos como que o Ocidente mentiu, o Ocidente branco, europeu, esse Ocidente que nos trouxe até aqui. E as mentiras do Ocidente, nesse primeiro volume, são desmentidas. Então a gente traz para esse material, são 8 autores, 8 capítulos com vários autores, tratando de vários temas. E temos, inclusive, num desses capítulos, 2 mulheres indígenas também tratando das questões do marco temporal naquele momento tão emblemático na vida brasileira. E nesse segundo volume, é um volume coordenado por 2 mulheres que eu admiro bastante, a minha mãe acadêmica e minha irmã mais nova, minha mãe acadêmica Josildete Gomes Consorte, minha irmã mais nova Marisa Santana, que organizam o segundo volume, que é Mulher Negra e Ancestralidade, também com diversas autoras neste livro, então trazendo, portanto, uma dimensão desse contexto. Nessa obra nós vamos encontrar, como no primeiro volume, nós vamos ter pessoas de África, No segundo volume nós vamos ter 2 pessoas também de África. Se no primeiro volume nós temos pessoas de Angola, no segundo volume nós temos pessoas de Moçambique, 2 mulheres moçambicanas escrevendo. E nesse volume Mulher Negra e Ancestralidade não tem nem o meu nome, que sou o coordenador geral da coleção. Não aparece o meu nome, só aparece o nome das mulheres, tá? Nesse caso, as 2 organizadoras e aquelas que escrevem e compõem esse volume 2. O terceiro volume é organizado por mim,
que chama-se Racismos. Nesse a gente está abordando as diversas formas de racismo e conceituando os racismos, para a gente poder pensar um pouco sobre todos eles e trazendo elementos, né, para que a gente olhe os exemplos que a gente traz, inclusive de um racismo que pouca gente fala, mas que é importante a gente poder abordar, que é o racismo ambiental. Tá? Então são várias dimensões daquilo que a gente pode tratar nesse livro. Então esses são os 3 volumes da coleção África Presente, Negritude e Luta Antirracista, da editora Selo Negro, tá? Do grupo editorial Sumos. Eu, no contexto da pandemia em 2020, eu crio a coleção e a editora Selo Negro, né, se coloca como a editora para fazer com que esse material pudesse ser publicado e ganhar espaço na vida brasileira e fora do Brasil. Como eu já, nesse contexto todo, eu já trabalhava também com a Selo Negro, desde 2009, com o meu livro Políticas Públicas e Ações Afirmativas. Né? Naquele momento, é uma coleção coordenada pela professora Vera Benedito. Vera Benedito, que eu falei dela aqui hoje, né? Que foi a primeira a ir para os Estados Unidos, lá em 1987, nesse programa constituído pela professora Josudete Gomes Consorte e, como adjunto da professora Josudete Gomes Consorte, o professor Kabengele Munanga. Né? Então, os dois organizaram esse trabalho junto à Universidade de Michigan. Então, a Vera volta, a gente continua os nossos trabalhos e a Vera, então, organiza essa coleção e nessa coleção vai ter esse livro, Políticas Públicas e Ações Afirmativas, no momento que estava se discutindo bastante as ações afirmativas e a Vera e a editora Selo Negro me fazem um convite e uma provocação. É possível falar em ações afirmativas diferentemente do que está sendo escrito por aí? Né? Então, o desafio era justamente falar de maneira diferente, tratar das questões diferentes, não trazer como se fazia naquele momento, dizer dos índices de analfabetismo, falar dos índices de violência, falar dos índices, né, da exclusão na área da saúde, falar da exclusão, né, dos negros na universidade. Nós não trouxemos isso em políticas públicas e ações afirmativas. Nós mostramos uma tese, construímos uma tese para dizer de uma coisa muito simples: como que as pessoas podem ser contrárias às ações afirmativas em sendo brasileiras? Porque o Brasil, nessa tese, ele nasce de ações afirmativas. O Brasil é um projeto de ações afirmativas desde quando Cabral chegou aqui em 1500. Cabral é filho de uma elite portuguesa, mas para além disso, Cabral é filho também de um mundo judeu. Cabral é um cristão novo, né? E gente como eles, que precisavam ter nome e fortuna, jovens se lançaram ao mar. E nós temos aí Pedro Álvares Cabral, como nós temos Vasco da Gama, como nós temos muitos que se lançaram ao mar para fazer nome e fortuna. Mas depois da descoberta do Brasil, segundo dizem, né, o Brasil foi descoberto pelo europeu, mas ele já existia pelos povos daqui, né, os povos indígenas daqui do Brasil, então, e da América. Então, e a gente demonstra como o Brasil já existia e os portugueses já sabiam que ele existia. Então eu volto para falar de Portugal, para mostrar como é que Portugal já conhecia o Brasil em 1454. Como é que Portugal já conhecia o Brasil em 1494, com o Tratado de Tordesilhas. Então eu vou trazendo documentos para a gente poder pensar o que era Portugal e o que era o Brasil. E por que a gente vai entender aquela velha e boa
citação da obra de Fernando Pessoa, Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, eu não cito aí Fernando Pessoa, mas eu trago os medos do oceano a partir da obra de Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, para que a gente consiga entender um pouco esse se lançar ao mar do homem português que tinha muito medo, mas ele não tinha saída. E então, Portugal se transforma nesse país de navegadores, país esse que vai sendo construído e que constrói um Brasil a partir das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias são doações de terras que o rei dá a jovens que precisam fazer nome e fortuna. O que significa isso? Quando a gente olha para nossas políticas de ações afirmativas, nós estamos olhando para quem? Para a juventude. Para a juventude criar esperança e se lançar ao mar, agora no século XXI. Essa juventude é a juventude negra. Então, para isso a gente então volta a Portugal, mostrar como é que se dá as coisas em Portugal, mostrar as nossas capitanias hereditárias enquanto projetos de ações afirmativas a uma juventude desesperançada, que é a juventude portuguesa, e como é que vai se dando todo o processo com as leis, com o processo do escravismo, com o processo do genocídio indígena. Então a gente vem trazendo para nós entendermos isso ao longo do século XVI, passando pelos demais séculos, até chegar ao século XX. E demonstrar que a República no Brasil, o golpe de Estado do dia 15 de novembro de 1889, é um golpe, é um projeto também na monarquia de uma mulher, a Princesa Isabel, juntamente com seus amigos abolicionistas, entre os quais 2 baianos conhecidos de todos vocês, né? Antônio e André Rebouças. Então, trazer, portanto, um pouco desse lugar, né? Trazer um pouco desse lugar de poder pensar o trabalho de André Rebouças, sobretudo, o trabalho de outro baiano chamado Rui Barbosa, o trabalho de tantos aqueles que lutaram por aquele momento no Brasil, de uma abolição da escravatura, mas que antes da princesa fazer os encaminhamentos para uma reforma agrária que atendesse a população negra, nós tivemos um golpe de Estado 5 dias antes do projeto ser apresentado à Câmara. Isso é república. Então a gente traz, portanto, que a reforma agrária para atender a população negra jamais aconteceu nesse país. E a república é um golpe de Estado contra este projeto. E 40 anos depois, como estava no projeto também da Princesa Isabel, um outro projeto que ela dizia que se mulher pode reinar, por que a mulher não pode votar? Então ela também queria a possibilidade das mulheres votarem no Brasil, lá no século XIX, lá na década de 80 para a década de 90 do século XIX. As mulheres só puderam votar 40 anos depois. E a reforma agrária para atender a população negra recém-saída do escravismo jamais aconteceu. Então eu vou mostrando como é que isso também vai impactando a vida social brasileira, adentrando na República, adentrando no século XX e vindo até o governo Lula. Esse livro traz, então, portanto, até o Estatuto da Igualdade Racial em 2010. Então, trazendo um conjunto de ações e de políticas públicas que foram construídas contra a população negra, mas eram políticas públicas de ações afirmativas negativas. Então agora a gente pensa, a partir do governo Lula, do governo Fernando Henrique Cardoso, um conjunto de debates feitos, inclusive em 1994, onde o presidente Fernando Henrique Cardoso é obrigado a se colocar. E aí ele se coloca dizendo que tinha um pé na cozinha, né? Então, que movimento é esse? Pouca gente conhece, mas é importante ler o livro para conhecer o movimento Reparações Já.
né? Um movimento que se coloca pela presença de jovens estudantes da Universidade de São Paulo que vão a um hotel-restaurante em São Paulo e constituem esse movimento Reparações Já, e logo em seguida esses jovens entram com processo contra o Estado brasileiro exigindo reparações. Então, quando a gente fala de reparações hoje, é importante a gente voltar a 1994, né? Ou seja, 30 anos depois esse debate já estava sendo feito também no Brasil. E é nesse sentido que a gente avança para tudo aquilo que foi colocado, inclusive pelo presidente Lula na sua candidatura, Carta ao Povo Brasileiro, e depois de sua eleição, a Constituição da CEPIR, a Constituição da SECAD, a primeira lei de ação afirmativa do governo Lula não é para a população negra, mas é para a sociedade brasileira como um todo, que é a 10.609, do dia 9 de janeiro de 2003. E aí a gente vem entendendo o papel do governo Fernando Henrique Cardoso, o papel do governo Lula na construção desse debate nesse final dos anos 90 até 2010. Professor Roberto, que aula de história, né? Para poder falar da importância realmente das ações afirmativas. Então, eu acho que a gente, com esse vídeo, a gente consegue entender todo esse contexto. Sim, Alda, mas tem uma coisa que eu acho interessante. Olhar para esses dois materiais, vamos chamar assim, o da coleção África Presente e o livro Políticas Públicas e Ações Afirmativas da editora Selo Negro, dá as condições de ter um foco. Quando a gente olha para um outro material, que é um outro livro chamado Um Povo, Duas Nações, da editora Dandara, é um outro material. É a minha experiência e minha reflexão dos últimos 20 anos na minha relação com Angola. Então, O Povo, Duas Nações é fazer uma discussão, uma compreensão do papel de Angola no Brasil. E onde eu discuto a partir do meu pós-doutoramento na Unicamp, mas o meu campo foi todo em Angola, lá em 2008. Angola que entra na minha vida desde há muito, mas eu não sabia, né? E eu só vou saber disso em 2004, quando é a primeira vez que eu vou para Angola, né? E eu vou falar um pouco mais amanhã, espero que vocês que possam ver esse material possam estar aqui amanhã para a gente, ou para mim, falar mais sobre isso. Então, dentro desse contexto todo, o que a gente percebe é que não há como o Brasil existir como ele é hoje, sem a presença do angolano, que veio para cá na condição de escravizados. Então, olhar para isso, né, o homem, a mulher e a criança angolanas que vieram para cá, forjaram esse Brasil que ele é hoje. E para a gente arrematar agora e fechar com chave de ouro mesmo, né? Fala um pouco sobre o projeto Travessia, que eu fiquei encantada. Eu já estou com a minha passagem. O projeto A Grande Travessia, o retorno, o reencontro, o reconhecimento, a reparação, é um projeto que está dentro de um programa. Hoje não houve tempo para a gente falar, né, tratar dele, só dele. Mas é um projeto que ele está dentro de um programa. Então é um programa que tem um nome muito maior, né, mas é um programa que abriga 3 projetos. O primeiro projeto é a digitalização de todos os documentos do tráfico transatlântico Angola-Brasil do século XVI ao século XIX. O segundo é a digitalização dos documentos que estão no Arquivo Nacional do Brasil, né, e devolvemos para Angola. Então, se Angola, no primeiro projeto, é para o Arquivo Nacional de Angola, o segundo é relacionado ao Arquivo Nacional do Brasil. Digitalizarmos isso e colocarmos uma plataforma digital para que nós possamos acessar e que o mundo possa acessar. Vou te colocar uma coisa para você, mas isso acontece em todos os países africanos, tá? E o que acontece em Angola, o que acontece nos demais países africanos? Quem acessa os arquivos nacionais dos países africanos, na sua imensa maioria são europeus.
são estadunidenses, são asiáticos. Aqueles que querem continuar dominando. A gente tem que tomar cuidado. Aqueles que conhecem a história, têm acesso aos documentos da história, mas veicula apenas os documentos que eles querem veicular. Exatamente. Tá? São brancos. A sua imensa maioria são brancos. Então, eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de estar em Angola, né, pesquisar, fazer as coisas que eu quero fazer e as coisas que eles também querem fazer, a gente sempre constrói junto. Então, a ideia é a gente criar uma plataforma digital que o mundo acesse, né, e nós possamos também acessarmos, né? Isso vale para os demais países africanos. Mas o que é interessante é olharmos para esse terceiro projeto, que ele é a complementação dos outros dois. E eu tenho dito para as autoridades brasileiras, angolanas, pesquisadores de diversos, né, estados brasileiros e tal, e tantas outras pessoas, de que os dois projetos, eles não estão digitalizando papéis, eles estão reconhecendo pessoas. É um reviver, rememorar essa ancestralidade perdida. Né? Isso. Nós estamos reconhecendo pessoas que são os nossos parentes. E o terceiro projeto, então, é dizer que se as pessoas que vieram para cá, que são os nossos parentes, que saíram e que chegaram até aqui, são uns. Mas nós sabemos que 30% a 40% de cada uma das embarcações ficaram no Oceano Atlântico, em Calunga Grande. Então, o que a gente precisa fazer? Não é só reconhecer quem está aqui, é reconhecer os parentes que saíram de Angola, dos portos de Angola, e não chegaram aqui. Então, eu tenho dito, se nós viemos pelas águas, nós precisamos voltar pelas águas para se reencontrar os nossos parentes. Fazer esse reencontro também com os nossos parentes. Então, é sair de Santos, ir até o Rio, ao Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, vir a Salvador e daqui ir para Luanda. Tudo bem. Então, nesse processo todo, e a importância de Marise Santana, não só a Marise pesquisadora, doutora, professora da UESB, mas a importância de Marise Santana em também ser uma Ialorixá, né? Uma Mamãe Seto, ou seja, pensar a Marise que está vinculada ao Candomblé da Angola. Sim, que é muito importante. Então, a gente trazer, portanto, dentro do projeto se coloca uma exigência aí. As pessoas do Candomblé de Angola e as populações de Umbanda. Nós não queremos, nesse momento no projeto, as pessoas de Queto. Nós não queremos as pessoas de Eje, nós precisamos das pessoas de Angola, porque é de lá que a gente está fazendo. Os de Queto, os Jeje, a gente vai fazer isso num outro momento. Porque todo um outro universo. Um outro universo, entendeu? Então a gente precisa fazer isso para que a gente possa reencontrar os nossos parentes também. Aquilo que eu disse há pouco, o projeto ele está vinculado a um conjunto de direitos esses que o Brasil é signatário. O Brasil assinou e reconhece quanto política de Estado. Isso está na Carta dos Direitos Humanos, na Declaração de Direitos Humanos, isso está nas resoluções de Durban, isso está na nossa Constituição brasileira, a questão do direito à verdade, o direito à cultura, o direito à memória, né? O direito a ter direitos. E aí a gente precisa trazer uma coisa que ninguém está discutindo, o direito a sepultamento digno. Então nós precisamos também sepultar os nossos dignamente que estão no fundo do mar desde o século XVI. Professor, parabéns. E olha, resistência, luta, persistência, é seu nome. Muito obrigada. E aí eu queria dizer para você mais um pouco, esses projetos, eles têm sido construídos há muitas mãos. Há muitas mãos, né? E nós sabemos que os nossos antepassados estão felizes com essa tentativa, com essa busca, com essa missão. Não é um projeto, é uma missão de vida para mim.
e entendo eu que é uma missão de vida para muitas pessoas que estão nessa luta na construção desse trabalho. E aí não é possível deixar de mencionar as autoridades brasileiras que estão envolvidas nisso. Não é possível deixar de mencionar as autoridades angolanas que estão nisso. Então, quando você abre o site www.agrandetravessia.com, você dá conta de entender uma coisa e verificar que a logomarca do governo federal do Brasil e a logomarca do governo da República de Angola estão lá, porque os ministérios estão se engajando nisso e a gente também está construindo as parcerias institucionais e apoios institucionais do mundo público, do mundo privado, para que a gente consiga avançar para além das parcerias com pessoas físicas, para estar conosco nisso. E aí eu peço também a parceria do sindicato da UESB junto conosco, a UESB junto conosco nesse processo. Nós não queremos só a professora Marisa Santana, nós queremos a instituição também nesse processo. Muito bem. Inclusive o nosso sindicato nacional, né, do qual o nosso GT faz parte, também tem que estar junto nessa. Agradeceria se isso acontecesse. Muito obrigada. Gente, então boa noite, a gente fica por aqui. E olha, depois dessa aula, eu acho que a gente tem que entrar lá no site, pesquisar e procurar saber e apoiar. Muito obrigada. Obrigado a vocês.